A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. É isto, Deus abençoe vocês. São João capítulo 5, vamos ler outra vez, vamos ficar de pé. Nós vamos voltar a ler esta escritura que fizemos no culto passado, inclusive. Aliás, em cultos passados. E eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem. Tempos depois houve outra festa e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas havia um grande tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos ocupavam estes pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos, quando viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali. Jesus lhe disse: "Você quer ficar bom?" O homem respondeu: "Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes." Jesus disse: "Levanta-te, pegue sua maca e comece a andar." O homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. Mas era sábado. Alguns judeus pararam o homem curado e disseram: "É sábado. Você não pode carregar a sua maca por aí. É contra a lei." Ele respondeu: "O homem que me curou me mandou fazer isto." Ele disse: "Pegue sua maca e comece a andar." Eles perguntaram: "Quem deu esta ordem?" Mas o homem não sabia, e Jesus havia sumido por entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou: "Você está com ótima aparência, está muito bem. Mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer." O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. Jesus defendeu-se: "Meu Pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também trabalho." A resposta irritou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo.
ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era seu Pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Amém. Ó Senhor, nós te rendemos graças nesta hora, no nome de teu Filho Jesus, por o Senhor ter cuidado de nós durante este tempo, por estarmos de pé nesta hora, por podermos, junto com estes irmãos, ter vindo para cultuar a Ti. Pedimos que o Senhor ajude a cada um dos teus filhos, não só a igreja presente, mas aqueles que estão no trabalho, ou mesmo em seus lares, ouvindo à distância, onde estiver um filho ou uma filha do Senhor. Rogamos que o Senhor ajude a cada um deles a crescer a cada dia no conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à mesma compreensão, à mesma revelação, até a mesma fé que Jesus Cristo teve. Te pedimos no nome de Jesus que a leitura, a ministração de Tua Palavra venha de encontro às nossas necessidades e que nossos pecados sejam apagados nesta hora pelo sangue de Jesus Cristo. Que a nossa pouca fé seja aumentada, seja acrescentada nesta hora, porque Tu estás aqui para nos dar fé. E assim como aqueles que creem em Tua Palavra, rios de água viva fluirão do seu interior, e que o Senhor veio para lhes dar vida, e vida com abundância, que esta fé também se torne abundante, Senhor. Que esta fé possa se manifestar através de cada um de nós e produzir os frutos que deve produzir nesta hora, neste tempo. É no nome de Jesus, Teu amado Filho, que nós oramos e Te pedimos. Amém. 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 Vocês podem sentar. A irmã Lindaura, ela avisa, ou pede nossas orações. Ela está no hospital, foi internada desde quarta-feira e está naquele período de exame, né? E vai passar a ter a cirurgia na quarta-feira que vem. Para aqueles que já conhecem, é um estágio muito melindroso, né, da nossa irmã, muito complicado, a situação que ela passa e a que ela vai enfrentar. E ela telefonou para mim agora há pouco, disse que está contente, está feliz, está sendo bem cuidada e está nas mãos de Deus. É isso. Pede que vocês, cada um de nós, oremos por ela. Os irmãos que estão nos ouvindo também, coloquem isto diante de Deus em oração, para que Deus cumpra na vida da nossa irmã a sua perfeita vontade. Se Deus cumprir sua perfeita vontade, estaremos sossegados, descansados e satisfeitos com o que Deus escolheu antes da fundação do mundo a realizar, não é mesmo? Paulo disse: a minha graça te basta. Então que a graça do Senhor possa estar com a nossa irmã e possa estar com nós também nesta hora. Amém. Este será o culto de número 12, se não tenho errado a minha contagem, onde mais uma vez estaremos lendo um pouquinho da mensagem fé. Outras mensagens já chegaram, logo colocarei na mão de vocês, porém eu desejei passar um tempo estudando esta mensagem. E para o culto de hoje, eu quero ler a partir do parágrafo 81 do sermão Fé, pregado por William Branham no sábado 15 de março de 1958. A última parte que nós lemos é onde ele faz uma advertência aqui, ou dá uma sentença para a América, onde ele diz no parágrafo 80, ele diz: em nenhum lugar ao longo da história desde então, mas agora é a hora. América, você está recebendo sua chamada. Anote isto em sua palavra, na sua Bíblia, e descubra, não há nada que resta para a América a não ser julgamento. A não ser julgamento. Desde então, William Branham começou a dizer o quanto que a nação americana estava em ruína, em decadência, em dívida, e assim sucessivamente. Então, eles vivem mais de aparência, melhor, explicando melhor, com toda a potência que tem, mas por trás é uma nação quebrada. Porém, é um poder, porque na verdade é a besta que sobe da terra, não é? A América, Estados Unidos, e vai cumprir o seu papel até o final. Porém, em 1958, William Branham disse que nada mais restava para a América a não ser julgamento. No parágrafo 81, nós encontramos
a oração, o irmão Brano orando, e passaremos alguns minutos apenas estudando um pouquinho esta oração que o profeta de Deus fez. E eu queria tomar por base essa escritura que nós lemos, principalmente no versículo 17, onde vocês leram aí da tradução de vocês, Jesus dizendo assim: olha, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. É isso? Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Esta expressão de Jesus, ela desvenda muita coisa, um mistério tremendo para os estudantes, os sinceros estudantes da Escritura, porque isto te leva para a eternidade passada, no início, antes do tempo, quando a luta entre o bem e o mal se teve início e começou, claro, o mal começou dentro, no interior de Lúcifer, de Satanás. E você percebe que ali houve uma grande batalha, e nesta batalha Lúcifer foi enfrentado por Miguel, e Miguel era Cristo em uma forma diferente. E hoje me vieram com esta pergunta: como entender isto? Como entender isto? Ora, temos um profeta que diz que Jesus estava na forma de Miguel. E o grande príncipe que enfrenta o diabo, Lúcifer, que ele não era diabo antes, não é mesmo? Ele não era o diabo, não era Satanás, ele não era acusador, ele não era atormentador, ele não era nada disso, ele se tornou depois. Antes era um ser perfeito, perfeito era em formosura, tal. Porém, ele, o príncipe, que claro, o filho do rei, é quem o enfrenta e o expulsa. E tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, tudo que Deus realizou, ele teve que realizar através do seu filho. Inclusive, quando a criação estava sendo feita, sol, lua, estrela, planetas e tudo mais, o William Branham deixa bem claro em alguns de seus sermões que ali estava o Logos, o filho do Pai, como se estivesse brincando, não é? Com cada uma daquelas coisas, colocando o sol em determinada posição, os planetas em determinado lugar, que ele estava formando o zodíaco. E mesmo antes de cada uma dessas coisas iniciarem, houve então o haja de Deus. E William Branham diz que Deus, através do Logos, disse: haja luz. Então, quando Jesus diz: meu Pai trabalha até agora, mostrando desde quando aquele que é intrínseco, aquele que é essencial em si mesmo, começou a desabrochar, a expressar seus atributos, ele como Criador deu início à criação. Jesus também, nestas palavras, tudo isso está incluído. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Porque a Bíblia diz todas as coisas foram feitas através dele. Em alguma versão você diz por ele. Por ele. Todas as coisas foram feitas através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que Deus realizou, ele fez através de seu Filho. Ele realizou através de seu Filho. E quando Jesus estava, como podemos dizer, corpo presente, porque a palavra, ela assumiu um corpo de carne, ou ela se encarnou. Ela se encarnou. Quando ele estava nesse estágio, então agora de uma forma completa, total, plenitude de Deus veio em seu Filho para que Deus continuasse a trabalhar através do Logos manifesto em carne. O que Jesus realizou, tudo que ele fez em seu ministério terreno, ele disse que não era ele que estava realizando, era seu Pai que estava dentro dele realizando as obras. Claro que vocês conhecem todas estas escrituras, todo este ensino já foi bem explicado para vocês, porém estamos revendo isto para que vocês possam compreender algumas palavras de William Branham aqui nesse sermão. Observe, o parágrafo 81. Eu me rendo a ti com tudo que tenho. Ele está orando. Teve um corte na gravação, teve um corte na gravação do áudio, né?
E já começa o parágrafo 81, ele no meio de uma oração. Teu servo, eu me rendo a ti com tudo o que eu tenho. Quando um homem rende-se diante de Deus, ou nas mãos de Deus, dessa forma que o Lembrando está orando aqui, é a única maneira de Deus poder usar um vaso como ele deseja usar. A pessoa tem que se render nas mãos de Deus. Se Deus trabalhou através de Jesus Cristo, foi porque Jesus se rendeu total e completamente à vontade de seu Pai, a ponto de dizer: não sou eu, a palavra não é minha, mas eu estou ouvindo você pregar, eu estou ouvindo você ensinar. É um ensino muito tremendo. As pessoas se admiravam com o ensino de Jesus. As pessoas ficavam boca aberta com a forma como ele levava as pessoas a entender o plano. A ministração de Jesus era totalmente diferente de cada religioso do seu tempo. E quando eles se admiraram sobre a sua doutrina, Jesus disse: não é minha, não sou eu, não é a mim que vocês devem glorificar, não é a mim que vocês devem dizer que sou bom, porque ele estava completamente rendido à vontade do seu Pai. Ele se deixou usar. Se existe reclamação hoje da nossa parte, se existe dificuldade hoje, da dificuldade que se tem para obediência total, obediência completa, rendição completa a Deus, se existe qualquer reclamação nossa, de puxa, eu não consigo fazer, ou Deus não me deixa fazer, ou não me dá inspiração para isto, para aquilo, é simplesmente falta de rendição, falta de entrega. E é claro que você se rende ou quando você é vencido, ou quando você confia totalmente no outro, na outra pessoa, para decidir por você, para resolver por você, para fazer por você, para dar determinação. Você confia e diz: pode ir na frente que eu vou seguindo os teus passos. Você confia e diz: pode pegar o volante que eu vou dormir aqui um pouquinho. É assim que o Ronaldo faz. Ou se ele não confia, já não entrega o volante, né? Mas se entregou o volante para outro, ele diz: eu confio. Fazer o quê? Não tem outra coisa a fazer. Vou dormir. Isso se chama rendição. Rendição. Era o que o William Branham estava dizendo. Ele tinha um trabalho para fazer naquela noite, aquele auditório onde tinha pessoas problemáticas, aleijadas, paralíticos, em cadeira de roda, tudo, pessoas em estado terminal. Você lê isso durante todo o texto, né? Onde ela é uma campanha de cura, a fila da fé, como ele inicia esse culto, dizendo, junto com o irmão Oliveira. E o resultado é que ele levou as pessoas a uma compreensão do que é adquirir fé, do que é ter fé, confiar em Deus, se entregar nas mãos de Deus. E está chegando já na parte culminante da reunião, onde as pessoas deveriam receber oração por suas enfermidades, por seus problemas. Então, ele chega nessa parte de rendição. Uma coisa era estar pregando às pessoas, uma coisa era estar ministrando a palavra de Deus às pessoas, outra coisa era o momento quando ele nem sabia mais o que estava falando, porque ele se rendia a tal ponto que Deus falava através de seus lábios, e ele só sabia o que tinha dito naquele culto quando ele ouvia a gravação. E algumas vezes ele disse: não fui eu que disse, foi ele, não fui eu que falei. Vê? Como está nos sermões dos últimos dias. Então ele aqui está orando sobre rendição completa. Eu me rendo a ti com tudo que tenho. E eu peço que toda esta audiência, Senhor, e eu creio que falo por eles, todos nós nos rendemos. Então ele ora por si mesmo e ora pelas pessoas. E este é um modelo de oração que você encontra lá no Antigo Testamento. Você vê que quando Israel entrava em problema, quando Israel estava em pecado, quando Israel adorava outros deuses, outros ídolos, e eram escravizados ou sofria alguma opressão de algum país vizinho, e sempre tinha um juiz ou um profeta do Senhor, um homem de Deus, que ia interceder. Esta pessoa orava por si própria, orava por seus pecados e orava pelo povo de Israel. Você pode encontrar isso no livro de Daniel, de Jeremias,
de qualquer um deles. Você encontra que eles apresentam eles e o povo, porque você não pode ter uma oração egoísta e orar apenas por si mesmo, pedir chuva só para a sua lavoura. Já pensou? Já pensou você pedir chuva só para a sua lavoura? Sua lavourinha está ali e tal, toda murchinha, raquítica, a do vizinho também. Você diz, olha, se ele quiser, ele te peça, eu quero só para o meu, que caia só aqui. Aí Deus vai mandar uma chuva ali toda, né? Só para o teu terreno. Tudo bem, agora se você vai pedir também, de uma forma geral, né? Não só para você, mas pensando também nas outras pessoas, mesmo que elas não mereçam, você tem que ter cuidado, porque talvez tua lavoura aguente chuva e a do vizinho não. Talvez a chuva que é bom para a tua lavoura, dependendo do que seja, vai destruir a lavoura do vizinho, que é tão tenrazinha, é tão meigazinha. Então você não pode ter uma oração egoísta, você tem que saber o que está pedindo. E dentro deste plano você entende o seguinte, que a melhor forma é você pedir pela vontade de Deus para que se cumpra na tua vida, no teu trabalho, na tua família, na tua saúde, em qualquer área. Porque se for a vontade de Deus, essa vontade de Deus não vem ajudar você e atrapalhar outra pessoa. Você não pode ser feliz fazendo outras pessoas infelizes. Já pensou? Você orando a Deus para que Deus dê para você algo e esse algo vai atrapalhar os outros, vai atrapalhar teu vizinho. Aí você está pedindo para ganhar algo e teu vizinho está também pedindo para ganhar, e tem que ser de um dos dois, né? Não pode ser dos dois. Aí você diz, não senhor, dá para mim. Eu disse, não senhor, dá para mim. Bom, na verdade, Deus vai ouvir a oração que o agrada. Mas quando você pensa neste quadro, que oração é esta que agrada a Deus? Você vai perceber que tinha 2 cultos, 2 orações, 2 reuniões, 2 movimentos sendo feitos, de Caim e o de Abel, e Deus, então, aceitou a oferta de Abel e não a de Caim, pelo simples motivo, a de Abel tinha revelação, ou estava dentro da vontade de Deus. Veja, não é que Deus aceitou um e deixou o outro lá, coitado, desprezado. A do outro não estava dentro do plano de Deus, então Deus está obrigado somente com a sua palavra. Não pense que Deus está pensando, eu escuto quem? Qual é a oração que é melhor? Quem é que está pedindo o que é certo? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Não, senhor, não é dessa forma. Não é dessa forma. Deus vai fazer sua vontade, Deus vai cumprir seu plano. Quando você adquire fé, que é disso que estamos pregando, quando você adquire fé, significa que você tem revelação do plano de Deus. Aí você só pede em nome de Jesus, que quer dizer que você só pede aquilo que Jesus pediria. Você não vai atrás de Deus pedindo algo que não seja da vontade dele, ou apenas para satisfazer teus planos. Quem faz isso não se rendeu, não aprendeu ainda o que se trata rendição. E o profeta estava orando por ele e dizendo, eu acredito que seja também a mesma ideia das pessoas. Eu acredito que posso falar por eles aqui. Veja, eu creio que falo por eles, todos nós nos rendemos. Sabe o que significa isto? Rendição. Render significa fazer cessar a resistência. Você para de resistir. Você se deixa ir. Você se deixa levar. Render é submeter. Render é se deixar domar. É ser domado. Só que tem pessoas que parecem um cavalo bravo, um jumento bravo, que não aceita montaria. Sentiu qualquer cócega no pelo, é coice para todo lado, mordida para lá e para cá. Sai de perto, que a coisa é brava. Então são cavalos indomáveis, que não se domam, são selvagens. E quando uma pessoa está nesse estágio selvagem, o Espírito Santo está longe de uma pessoa que não é domada, uma pessoa que não se rende, porque o Espírito Santo é pura simplicidade, é puro amor, é pura quietude. A tal ponto que se você sair fora da ordem do culto, o Espírito Santo se vai daquele culto, você pode atrapalhar até o culto futuro. Então você vê, a doce pomba, ela não pode vir a uma natureza que não seja a natureza de cordeiro. E cordeiro rende-se, ele é obediente, ele cede seus direitos. Agora você percebe que só pode estar incluído em algo tão fino, tão correto, tão lindo, tão santo, se for alguém que tem recebido a revelação, se for alguém que tenha fé, que adquiriu fé e entende o plano de Deus, e conhece a Deus e sabe como Deus age.
Não pode ser diferente. O aprendizado tem que te levar a isso. Porque uma pessoa, quando ela se rende, ela cessa a resistência, ela não resiste mais ao Espírito Santo. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça, não resista, não dê as costas. Veja, não endureça o teu coração. Submeta-se, se deixe domar. Deixe o Espírito Santo ter a preeminência. Quando ele tem a preeminência, teus direitos não valem mais. Teus pensamentos perdem valor. Teu orgulho cai por terra. Teus direitos, eu tenho razão. Isso não funciona mais para você. E se Deus trabalhou desde a eternidade passada, através de seu Filho primogênito, e nos apresentou ele como exemplo, para que nós então cheguemos a ser conforme a imagem de seu Filho, porque ele também quer trabalhar através de nós, como ele trabalhou através de Jesus. Vocês conseguem ver isto? Ele quer trabalhar através de cada um de nós, como ele trabalhou através de Jesus. Por isso Jesus disse: as obras que faço, vós também as fareis. Veja, as obras que eu faço, vós também as fareis. Porque eu vou para o Pai. Em outras palavras, eu me rendi, ele me colocará numa posição elevada e continuará o processo trabalhando através de vocês. Veja. Porém, vocês têm que aprender rendição. Então, veja, vamos continuar aqui na oração de irmão Bruno. Trabalhe através de nós, Senhor. Veja. Meu pai trabalha até agora, e eu também. E como o pai trabalhava? Através do filho. Ou o filho só fazia o que o pai lhe dizia para fazer. É assim que temos que chegar a ser. Fazer aquilo que Deus nos diz para fazer. Obedecer à ordem de Deus, enquanto estiver neste mundo. Trabalhe através de nós, Senhor, conforme a tua boa vontade. É disso que falei até agora, não é? A vontade de Deus tem que ser feita, tem que ser cumprida. Ele não fará outra coisa que não seja dar cumprimento à sua palavra. E nos leva a isto. A palavra vem para nos dar fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus te ensina como render-se nas mãos dele, para que ele possa trabalhar através de você. Trabalhe através de nós, Senhor, conforme tua boa vontade, pois nós pedimos isto em nome de Jesus, e estas pessoas que estão em pé, Senhor, que elas sintam que sua verdadeira recompensa é boa. Amém. Amém. Este é o parágrafo 81 do sermão Fé. Ele continua dizendo: eu quero que a audiência fique tão quieta quanto possível. Já pensou um pregador chato desse, como ia pregar nas denominações? Tu lembra como era, né? O falatório, o cochicho, aquela coisa toda. E uma pasta de bilhetinho para cá e uma conversaria para cá. As pessoas passam mais tempo no culto com o pescoço voltado para trás, conversando com o vizinho de banco, do que olhando para a plataforma. É ou não é? É desse jeito? É uma fofoca doida. Como pode a doce pomba atuar no povo desse? Eles não dão nenhuma preeminência à palavra de Deus, eles não estão dispostos a isso. Eu quero que a audiência fique tão quieta quanto possível. Permaneçam sentados, sejam reverentes. Com apenas alguns cartões de oração, eu posso chamar todos em pouco tempo, mais ou menos uns 50 cartões. Podemos até mesmo chamá-los amanhã à noite, se necessário. Acho que há mais do que pensei, ou que talvez algumas pessoas não conseguiram entrar. Agora, se o Senhor Jesus estivesse em pé aqui, usando este meu terno, Ele me deu este terno. Se Ele estivesse em pé aqui, Cristo, o Filho do Deus vivo, do que irmão Bruno está falando? Irmão Bruno é dualista agora. Parece que irmão Bruno é dualista, porque tem muitos fariseus nesta mensagem que estão procurando de todas as formas matar esta mensagem. Porque a mensagem original, vinda por um profeta, diz que Jesus tem Deus como um pai. E é por isso que eles fazem de tudo para abafar essa doutrina, porque foi o que aconteceu também lá no princípio, quando o Filho de Deus estava atuando, há mais de 2000 anos atrás.
Versículo 18 que lemos diz: a resposta inventou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era seu Pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Veja que coisa. E por isso eles procuraram matá-lo, porque Jesus disse que Deus era seu Pai. Então são os mesmos que hoje, com outra capa, com uma capa religiosa, bem mais embutida, bem mais escondida do que a capa que usavam os fariseus, porém é o mesmo espírito, estão hoje, nesta mensagem, procurando fazer a mesma coisa, matar o que Jesus, a palavra, hoje é e representa para nós. Sim, porque esta mensagem diz que Jesus é o Filho de Deus, e eles odeiam isto do mesmo jeito que os fariseus odiavam naquele tempo, estavam dispostos a matar. Se ele estivesse em pé aqui, Cristo, o Filho do Deus vivo, o que ele é em glória, nós sabemos. Será que você sabe o que ele é em glória? William Branham está dizendo aqui que nós sabemos o que ele é em glória. Uma vez ele estava na nossa condição, como um homem, em tudo foi pecado, foi tentado, mas sem cometer nenhum pecado. Ele aprendeu a obediência, e falamos há pouco em rendição, em se deixar domar. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, por aquilo que padeceu, mostrando para nós que o sofrimento não deve te deixar afastado de Deus. O sofrimento deveria te levar à rendição. É você entender, você não pode fazer nada, não pode mover nada de sua vida, a menos que Deus permita. O sofrimento deveria nos deixar mais humilde, não mais rebelde, não mais reclamantes. Pois bem, se ele estivesse em pé aqui e você estivesse doente, ele poderia te curar. Primeiro você tem que saber como ele está agora. Porque o William Branham disse: Cristo, Filho do Deus vivo, que ele é em glória, nós sabemos. Qual a situação de Jesus? Qual a condição de Jesus? Apesar de um cordeiro sacrificial, apesar de um cordeiro intercedendo pelos seus irmãos, Jesus está numa situação ou em um plano tão alto, tão elevado, apesar de que quando ele se desproveu da sua glória, deixou de lado tudo que ele tinha e era para vir habitar com o mais vil dos pecadores, deixou a glória e o esplendor que ele tinha junto com o Pai e veio para este mundo doente de pecado, a ponto de orar dizendo: Pai, dá-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E quem viu Jesus naquela situação, e durante 2000 anos de história fala sobre ele, e alguns têm dó de Jesus pelos sofrimentos que ele passou, pelos açoites, pelo sangue derramado, por tudo. Esses mesmos se esquecem da posição elevada que Deus o colocou acima de todos. Deus o elevou soberanamente. Ele recebeu o nome mais baixo, veio para as regiões mais baixas da terra, porém Deus o elevou a tal ponto que ele tem que olhar para baixo para ver o céu, numa força de expressão. Deus o colocou sobre a sua destra e disse: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. Em outras palavras, tu já fizeste o que tinha que fazer, tu te rendeste. Quando eu exigi que cumprisse o teu papel, que cumprisse a tua parte nesta grande família de irmãos, tu te rendeste e permitiste, deixaste que eu trabalhasse através de ti. Então agora não tem mais o que fazer, apenas fica-te sobre a minha destra. E eu vou fazer um trabalho, eu vou trabalhar agora. Mas meu Pai trabalha até agora, e eu também, disse Jesus. Durante todas essas dispensações, durante todo este tempo, você tem Jesus trabalhando. E por quê? Porque o Espírito Santo, a fiel testemunha, só ele pode ser testemunha, porque ele abrange tudo, conhece todas as coisas, sabe o fim desde o princípio. Jesus não sabe.
mas o Espírito Santo sabe. Jesus disse: eu não sei determinadas coisas, mas o meu Pai sabe. Mas o Pai sabe. Porque você aplica, fala sobre Jesus realizando, Jesus fazendo isso, Jesus fazendo aquilo. Não que seja Jesus o Filho de Deus, mas porque o Espírito Santo é quem faz. E entenda que durante as dispensações, durante o período das 7 eras da igreja, é chamado o período do Filho de Deus. E esse período de Filho de Deus deveria ser o Filho de Deus aqui na terra fazendo alguma coisa. E não é. Mas é o Filho de Deus sobre o trono e Deus, o seu Pai, aqui na terra realizando um trabalho. E no tempo de manifestação do Filho do Homem, lá no início, quando Deus mesmo veio e encarnou em seu Filho e trabalhou através dele, quando repete-se outra vez a manifestação do Filho do Homem, Deus que ungiu a Jesus de Nazaré e que se encarnou em Jesus de Nazaré, esse mesmo Deus outra vez volta a trabalhar através de um corpo humano, de um corpo de carne, para cumprir Malaquias 4 e muitas outras escrituras como Lucas 17, 26 ao 30 e assim sucessivamente. Entenda uma coisa, que o que Jesus é em glória nós sabemos. O que sabemos sobre Jesus? Em que estágio ele está? Ele apenas está aguardando o momento apropriado, porque o Pai que está fazendo um trabalho aqui na terra é colocando todas as coisas debaixo dos pés do Filho de Deus. Isto é o que ele é em glória. Esta é a posição em que ele está. Tudo ficando debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido será a morte. O último. Quando o último inimigo for vencido, então tragada foi a morte pela vitória. E é Deus quem dá esta vitória por meio de Jesus Cristo, não é? Então, uma vez que vencer esse estágio, encerrar esse período de tempo, este mesmo Filho, aquilo que ele tem, tudo que ele é, tudo que ele possui, tudo que o Pai coloca debaixo de seus pés, ele devolve tudo de volta para o Pai. Para que Deus seja tudo em todos. E as palavras de Paulo em Coríntios 15. Mas, ok, mesmo você sabendo a condição que Jesus está hoje, onde Deus está colocando tudo debaixo dos pés de seu Filho, é como se o Filho tivesse feito um trabalho para o seu Pai, e agora o Pai está fazendo um trabalho para o Filho. O que ele é em glória nós sabemos, mas se ele estivesse em pé aqui, e você estivesse doente, ele poderia te curar? Ele poderia curar você? Ele poderia cuidar de você? É uma pergunta que o William Branham faz. E ele diz para a igreja: seja cuidadoso. Seja cuidadoso. Porque é isto que as pessoas não são. Elas não são cuidadosas com as palavras. Elas são muito rápidas do gatilho. Elas com facilidade rejeitam. Com muita facilidade ofendem, desprezam, condenam, só porque não entenderam, só porque não encaixou aquilo. Não é fácil você ter uma mentalidade e vir algo novo, totalmente contrário ao que você pensa, o que você crê, o que você imagina. Você não vai aceitar aquilo de uma hora para outra. Não encaixa. Você tem uma ideia e alguém vem com uma ideia que é um contraste para aquilo que você tem. É diferente. Como você vai fazer? A única forma de você absorver isto é se Deus apagar, se Deus tirar isso de você. Se Deus tirar a antiga maneira de pensar, se Deus tirar a fé errada que você tem para colocar o vinho novo, né, que é a revelação do dia, o fruto para a estação, se Deus não fizer isso, você vai ficar enrolado. Você vai ficar com dúvida. Ou aquilo que você diz assim: eu creio, é a verdade. Mas é como se você não estivesse satisfeito com aquilo. Sempre estará procurando emenda, sempre estará procurando alguma coisa para, vamos dizer assim, para aliviar a tua própria consciência. Para poder você dizer: não, eu creio por isso e por isso e por aquilo. Quando, na verdade, deveria ser suficiente a forma como Deus te apresenta. Muitas pessoas se enrolaram durante estes anos de aprendizado, porque não tem sido para elas suficiente o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Não tem sido suficiente. Então elas sempre procuram alguma coisa mais para satisfazer seu desejo, sua sede de conhecimento próprio.
de intelectualidade humana. Quando elas deveriam se livrar de tudo isso e apenas dizer: Senhor, apaga minha mente, apaga minha memória, filtra tudo isso. Eu quero entender o que tu estás dizendo hoje, o que tu tens para a igreja hoje, porque eu não posso viver sobre os méritos passados, não posso viver sobre os pensamentos anteriores, sobre o tipo de pregação que se tinha antigamente. Estava bem para aquele tempo, não para agora, não para o momento. E a única forma que você tem que fazer para seguir adiante é considerar aquilo como estrume, como fertilizante. Ou a tua planta não cresce hoje, vai ficar raquítica, né? Vai ficar imprestável, não vai produzir fruto para a estação. Se não vai produzir fruto, e a ideia que se tem é isto, justamente porque quando olha para a vida, quando olha para você, não tem nenhum indício de que no próximo mês, na próxima etapa, você vai dar aqueles frutos. Foi por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Porque, digamos, se ela ia produzir em dezembro, em outubro aproximadamente, ela já tinha que estar ali com as folhas, com os brotos já próprios para aquilo. E não tinha. Se não tinha, 2 meses para frente, eu não sei quanto tempo, ela não ia ter fruto. Jesus viu que era como mamão macho, não ia produzir. E ele amaldiçoou. Então é isso que acontece com muitas pessoas, que quando estão no tempo hoje, elas já não conseguem manifestar indícios de que amanhã elas vão produzir o fruto que Deus vai exigir amanhã. Porque aquilo que Deus está dando hoje, eles não conseguem absorver. E eles não absorvem porque eles não se rendem ao aprendizado. Eles não se humilham para examinar as Escrituras, para examinar a palavra de Deus. Não são cuidadosos. Tá, vamos voltar aqui, se eu começo a comentar e esqueço da leitura. Se ele estivesse em pé aqui e você estivesse doente, ele poderia te curar? Seja cuidadoso. Não, Senhor. Então aqui está, prego batido e ponta virada, viu? Jesus não pode te curar. Jesus não pode te salvar. Não mais. Sim, senhores. Porque ele já fez isso. Quantos sabem disso? Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Sarados. Então você percebe? Mas escuta, mas eu fico doente, mas eu peço oração. Isso, aquilo, outro, e eu peço para ser ungido ou ungida com óleo, e eu peço imposição de mãos, e tenho tudo isso, e agora? Nunca esqueça disso, por mais que você já tenha escutado, escute como se fosse a primeira vez. Jesus não pode te curar mais, ele já o fez no passado. Mas o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? O profeta ensina. E a vocês que foram salvos, parágrafo 84, e a vocês que foram salvos há pouco, eu pergunto: quando vocês foram salvos, você diria, há 5 minutos atrás? Oh não, meu querido irmão e irmã. Você foi salvo há 1900 anos atrás. Você simplesmente aceitou sua salvação. Então o que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Quem Jesus tinha que salvar, ele já o salvou. Quem Jesus tinha de curar, ele já curou. Então, se hoje você recebe a sua cura, ou se hoje você se torna consciente da sua salvação, o que você fez foi aceitar o que ele já fez por você. Amém. Quando uma pessoa, de forma milagrosa, está, como poderíamos dizer, desenganada pelos médicos, está para morrer, e de repente algo acontece, essa pessoa recebe vivificação, e as células que estavam morrendo em seu corpo, novas células surgem, e essa pessoa volta a viver. E os médicos dizem: o que aconteceu com este homem? O que aconteceu com esta mulher que estava morrendo? Já tinha dito até para a família preparar o caixão. Cozer a mortalha, antigamente era assim, né? Costurar a mortalha. Estava morto já, estava esperando só o momento do óbito. Daqui a pouco essa pessoa volta a viver. Milagrosamente, o que aconteceu? O que aconteceu é que tal homem, tal mulher recebeu de Deus fé
A fé que é um dom de Deus. Recebeu revelação. E esta revelação diz: pelas suas pisaduras você foi curado. Então, quando a pessoa consegue se render ao plano de Deus e consegue ultrapassar a barreira da dúvida e deixa de duvidar da palavra de Deus e acredita que aquilo é a verdade, o que ela fez? Ela apenas aceitou o presente que Deus lhe deu. Agora, se você não aceita esse presente, porque duvida da palavra, ou acha que não é para você, ou acha que foi para outra época, que não é para hoje, não é para ti, é só para os outros, claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem revelação é impossível agradar a Deus. Então, quando você recebe a cura, quando você recebe o perdão dos seus pecados, não é que Deus esteja fazendo isto para você. Ele já fez. E chegou o momento de você aceitar os feitos de Deus. Amém. Resultado: quando isto é realizado em tua vida, você se rendeu a ponto de Deus agir através de você. Aí cumpre-se em você as mesmas coisas que se cumpriram em Jesus. Deus trabalha até agora e trabalhou através de você. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Assim como Ele trabalhou através de Jesus, Ele quer trabalhar através de nós. E há vocês que foram salvos? Quando você foi salvo? Meu irmão, minha irmã, você foi salvo há 1900 anos atrás. Você simplesmente aceitou sua salvação. Vejam, esta é sua fé. Amém. Você crê nisto. É desta maneira que é agora. Amém. Bom, tinha que ser um profeta para, com palavras simples, nos levar à compreensão tão tremenda das Escrituras. As pessoas não sabem disso, e por elas não saberem o que Deus já fez, elas procuram grandes homens, grandes curadores, e colocam suas vidas nisso, colocam seu dinheiro nisso, em busca de receber alguma coisa de Deus. E é por isso que eles estão enganando e sendo enganados, a tal ponto que naquele dia eles serão tidos como obradores de iniquidades. Senhor, em teu nome fiz isto, em teu nome fiz aquilo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque está tão claro na palavra de Deus. Está claro na palavra de Deus. Jesus disse para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Então, receba a revelação daquilo que Deus, do que Deus está fazendo, do que Ele está realizando. Você não tem que procurar em nenhum lugar o que você precisa de Deus, a não ser na sua palavra. Tudo que Deus tem para nós está em sua palavra. Quando nos falamos que está na palavra de Deus, não estamos nos referindo à letra, mas à revelação do que Deus é, que independe de você ler toda a Bíblia ou você não saber ler de maneira nenhuma. Depende de você estar dentro do plano e tua vida diante de Deus ser como a de Abraão. Ele agradou a Deus e então Deus fez com ele um pacto, fez com ele uma aliança. Se Deus fez este pacto com a tua vida, se Deus fez uma aliança contigo antes da fundação do mundo, então pode ter certeza que você não vai errar o alvo, porque Ele não vai perder nenhum daqueles que são deles. Amém? Vamos ficar de pé e nos colocar diante do Senhor. E não esqueçam de apresentar diante de Deus as orações por sua irmã, a irmã Lindaura. Amado Pai, soberano Deus, humildemente diante de Ti nós estamos uma vez mais, agradecido por tudo que o Senhor tem concedido para nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado pelos nossos irmãos que junto têm vindo para cultuar a Ti nesta hora. Obrigado por este momento que junto podemos meditar um pouco sobre as palavras da Escritura, sobre as palavras de um profeta que Tu nos mandaste nesse tempo final, para nos alertar contra as coisas, sobre as coisas que estão acontecendo. Oramos pelos irmãos que têm pedido oração. Apresentamos diante do Senhor a nossa querida irmã, pedindo que o Senhor ajude e abençoe neste momento tão complicado de sua vida. Como sempre temos dito para os nossos irmãos, a sua vinda aos cultos, os seus momentos de ouvir a palavra de Deus, aproveitem isto, porque vai chegar o momento que você não vai poder estar aqui,
E o aprendizado que você teve, é com isto que você vai se valer quando você estiver em um momento que ninguém mais poderá dar jeito. E você vai entender que somente a tua fé na palavra de Deus é o que vai te sustentar e te dar força para encarar o portal chamado morte e estar pronto para se apresentar diante de Deus. Ó Deus amado, nós te rendemos graça pelo conhecimento que tu nos tem dado e pedimos que o Senhor perdoe as nossas faltas, as nossas fraquezas, nossa incredulidade, tire de nós tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. E Senhor, aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, que estão cultuando conosco agora em seus lares, pedimos que o Senhor os ajude e os abençoe no nome de Jesus Cristo. Aqueles que, ó Pai, estão esperando uma visita nossa, que eles sejam visitados primeiramente pelo Senhor, pelos anjos teus, que possam ser ministrados por eles, como disse a profecia sobre o trabalho que o Senhor realizaria em nosso país. Perdoa-nos, ó Pai bendito, que a cada dia que o Senhor nos der, que possamos ter isto como uma nova chance de acertar as nossas vidas e nos enquadrar com o teu plano. No nome de Jesus, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo domingo. Eu tinha dito no culto anterior que nesse período de festividade, de jogo que eles estão tendo no Brasil afora, no domingo que o Brasil fosse participar, a gente não teria culto à tarde, porque não tem como você cultuar com toda bagunça, com gritos e fogos e tudo aí na rua, né? E até mesmo a vida de quem vem fica em risco aí pelas ruas. Então, quando acontecer isso, nós teremos então uma escola dominical. Porém, pelo que me disseram, nesse domingo é normal, né? Normal, então estaremos aqui às 5h30 da tarde, no próximo domingo. Deus abençoe. E assim, amados irmãos e ouvintes, nós estamos encerrando por hoje nossa transmissão ao vivo, aqui de Francisco Morato, São Paulo. Temos deixado já à disposição no website a série Origem e Destino do Homem, e você pode fazer download gratuito. Também estamos deixando a luta entre o bem e o mal, mais uma série de mensagens para que você possa aprender sobre a palavra de Deus.